Nós pensamos que todos os seres humanos, na nossa época, são capazes de se individualizar, de se realizar pessoalmente, com a condição de não se excluir, de não excluir os outros, de cada um encontrar o seu lugar correto e entrar numa relação de troca harmoniosa com os outros. Então, tem essas condições para que o que você chama esse terceiro nível de consciência possa evoluir em direção à sua própria realização e a um nível superior. É a mesma história. Sim, o individualismo tem o seu lugar. A realização de cada indivíduo, de cada pessoa, é extremamente importante, mas sem matar os outros, sem excluí-los e estando em relações harmoniosas e não pegando o lugar de uma outra pessoa, nem recusando de assumir o seu próprio lugar, mas no mundo de relação responsável, madura, e isso conduz a uma melhor harmonia. Senão, a natureza, o que nós podemos chamar a natureza no seu conjunto, antigamente dizíamos Deus, ou Tao, ou pouco importa como nós chamaremos isto, vai tentar restabelecer o equilíbrio de maneira dolorosa. É assim que funciona o sistema. Quando uma parte do sistema vive em harmonia, tudo se passa mais ou menos de maneira agradável, de maneira fluida, mas desde que tem uma parte do sistema que não reconhece mais os princípios que são os princípios de sobrevivência do sistema, então o sistema tenta eliminar essa parte, ou fazê-la sofrer, ou então, segundo o sistema, vai escolher outra pessoa que vai se tornar outra, no qual vai ser projetada os erros, as deficiências, e que se torna uma parte muito dolorosa do sistema. Isso faz parte do princípio que o pensamento dito moderno e pós-moderno não quer aceitar, evidentemente, porque nós vivemos numa sociedade de pessoas que não querem mais ser responsáveis, que buscam sempre acusar os outros, uma sociedade que continuamente busca livrar a sua própria cara. As pessoas buscam se livrar, e a melhor maneira de se livrar é encontrar um outro culpado. E com uma mentalidade deste tipo, vai florir todos os tipos de processos e ataques contínuos de uns contra os outros. E com esta mentalidade não fazemos pessoas responsáveis e capazes de cooperar, elas estarão sempre lutando. A sociedade vai se tornar cada vez mais uma sociedade de guerra de todos contra todos. Ao invés de ser simplesmente como a natureza, como a grande natureza tenta fazer, que é uma sociedade de cooperação e de inter-relação. Mesmo se, como eu dizia 2 ou 3 dias atrás, um tigre come uma gazela, mas é o nível deles de funcionamento. Os seres humanos podem funcionar a um nível mais elevado. Eles não são mais obrigados a serem bestas ferozes que para sobreviver têm que destruir os outros. Eles podem criar um mundo mais civilizado, mais humanizado. Então, preciso levar em conta muitos elementos para chegar num raciocínio mais ou menos claro.